Olá, sejam bem-vindos em mais um episódio do Pode Aplicar e hoje, honrosamente, estamos com a presença de Hernando Cabral Machado, presidente do Sicoob e também agropecuarista, para a gente fazer um 360 sobre economia, agronegócio e conversar um pouquinho sobre esse cenário que o pecuarista, o produtor de uma forma em geral, o lavoureiro, vem vivendo. Hernando, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar com você. É um prazer estar aqui participando com vocês e poder contribuir, se eu puder contribuir, né? Com certeza nós vamos aprender muito, fica ligadinho. Bom, você já sabe, nós temos aí a possibilidade de várias plataformas, então escolhe como você prefere ouvir e ver esse papo, mas perde por nada não. Já vou começar com uma situação que é o nosso cenário atual. Afinal de contas, o agropecuarista, vamos dizer assim, né? Porque tanto o pecuarista quanto o lavoureiro vem vindo de um cenário complicadíssimo. Lavoureiro de um lado enfrentando aí baixas, tanto por questões climáticas, queda de produção, guerra internacional que vem ocasionando aumento de produto, por sua vez, pecuarista também nesse mesmo cenário, enfrentando aí valores extremamente baixos que bateram recorde de décadas. E a gente tem que continuar, né? Fazer planejamento. E até porque o agro não tomar para. Decisão. Né? O agro ele tem essa característica, né? E nem pode parar, porque nós temos prazos, né, de tempo, né? Com certeza. Planta na época certa, tem as janelas. Não tem como empurrar. Não tem como empurrar. Segura o ciclo da vaca. Não tem como. Espera o plantio, não existe essa possibilidade. A gente tem que fazer as etapas aí dentro dos prazos, né? A recria, na pecuária, né, tem a recria, chegou aquele momento de fazer a estação de monta, tem que fazer, vai nascer o bezerro, né? Se tiver que vender no preço baixo de arroba, tem jeito, que vender. Porque até o pecuarista, né, que a gente começou, a crise do agronegócio, eu acho que é um ciclo, né? Com certeza. Na pecuária também. Meu pai dizia para mim que era assim, a cada 7 anos tinha uma queda na pecuária, né? O boi dava uma descida. E é um fato. E esse ciclo ele foi diminuindo um pouquinho. É o normal também. O problema é que agora ele está muito longo, né? Acho que é um pouquinho isso. E o que se prevê, ele ficou deu uma esticada, Sim. né? E o que se prevê com o que está acontecendo hoje e com a dificuldade que aconteceu aí em 2019, 2020, a pandemia nem tanto que essa não mexeu Fato. com o agro, né? Mas foi a questão de preços mesmo, o baixo consumo, tal, tudo isso aí deu uma mexida. Então a pecuária ela vem perdendo e agora a gente prevê que para os próximos anos terá uma boa elevada, né? Porque quando se tem muita oferta, é natural a demanda, né? O preço baixa. E quando tem pouca oferta, e o que a gente acha é que o pecuarista tem matado muitas matrizes, então vai faltar um pouco de gado aí para frente. Porque você vai ter que tirar bezerro de algum lugar. Se você agora está numa oferta demasiado de matrizes. Você deve ter essa falta. Então vai ter essa falta no futuro, porque aí vai ser menos produção de bezerro, né? E aí o bezerro é que parte, com o início é no bezerro, né? E aí tem que pagar a conta. Esse é outro problema que tem afetado aí o produtor. A gente ri, porque é mais ou menos assim, se não fosse trágico era cômico, mas é essa leitura, a gente tem que continuar pagando conta, planejando, para que lado vou, né? Porque assim, o produtor ele continua produzindo, e o agropecuarista, o produtor não, o agricultor, o pecuarista, vamos dizer assim, ele tem uma característica de investidor, né? Por exemplo, um pecuarista, ele vende ali uma boiada, mata, ele pega um bolo de dinheiro, vamos dizer assim, né? E ele quer investir aquilo. Ele quer investir. Porque não é... O agropecuarista, ele não tem
salário todo mês. Então, mas é uma dinâmica diferente, né, Nando? Porque justamente você tem esse planejamento. Então, de repente, também você vai fazer a compra dos seus insumos naturalmente atrelado à tua venda. Justamente. Ou pelo menos deveria. Pelo menos deveria. E o maior problema que a gente viu nesse passado, o que acontece na pecuária? Quando você investe em animais, que foi o que aconteceu nessa crise da pecuária, é que quem comprou animal num preço, que foi o bezerro, por exemplo, num preço alto, quando ele foi vender, ele está praticamente recebendo o valor do bezerro. Mas nesse período aí ele teve que comprar ração, comprar insumos, melhorar a pastagem, tudo isso. Então, ele não repôs, mal pagou o que ele tinha investido para trás. Então, esse foi um problema que aconteceu e que muitos pecuaristas que havia, por exemplo, feito empréstimo para fazer o investimento em gado jovem, ele sentiu na hora da venda, porque aí outra coisa, né? A gente tem sempre orientado na área financeira, fala assim, paga a conta, vende, paga a conta, pega de novo e torna a comprar. Mas não deixa abrir esse buraco. Não deixa abrir esse buraco. E alguns não entenderam isso. Já fica aí um insight. Muitos não entenderam que, não, vou segurar porque vai melhorar, e aí a conta foi vencendo, juro, e aí vai, e aí o que acontece? Vai o nome para as... Deixa eu te fazer uma pergunta agora, exatamente pegando essa brecha da conversa, que é o seguinte: vale a pena eu pegar? Que é uma pergunta que muitos, independentes, pecuaristas ou lavoureiros, se fazem. Vale a pena eu pegar crédito para eu pagar conta? Porque já é algo que é do negativo, já nasceu do negativo. E eu estou pegando um dinheiro limpinho para eu pagar conta. Como é que é esse exercício aí? Não, a orientação que a gente geralmente passa na área financeira, primeiro a gente tem que ver realmente a situação do pecuarista, né? Tá, ele tem capacidade de pagamento, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes pegar o dinheiro não é só a vontade de querer pegar, tem que ter a capacidade, né? Então, se ele tem bens, quando eu falo bens, né, tanto semoventes ou gado, ou bens que ele possa desfazer para pagar a conta, é muito melhor. Okay. E aí ele refinancia novamente. Beleza, ele já vai sair com a conta nova, mas sem a conta velha. Ok. Né? Agora, pegar para pagar, aí tem que ver a situação. Tem que ver tem que ver a produção dele, se paga essas duas contas, né? Aí tem que ver a produção. É claro, é tudo conta, né? Tudo é conta, tem que fazer conta. Mas talvez o pegar outro dinheiro mais a longo prazo seja uma solução, realmente, para pagar a conta de curto prazo que venceu. Seja uma solução. Exercícios, porque a gente vai fazendo a matemática, né? É número. No sistema financeiro é assim, né? Todo dia. Até porque hoje a taxa de juros, apesar de, né, da gente ouvir, não está tão alta, né? A taxa de juros. Tá? Para esse tipo de crédito, né, que nós estamos falando. Então, agora com esse lançamento do Plano Safra aí, veio umas taxas muito boas, né? Por exemplo, na pequena agricultura familiar, que é o Pronafzinho, né, o Pronafiano, ele está com a taxa aí de 4, 3, 4, parece 4 e pouco. Já no médio, 8,5 ao ano. Então, eu não considero uma taxa elevada. E o governo faz propaganda, né? E o marketing eles fizeram direitinho foi, vamos dizer assim, vendido o Plano Safra como uma bela alternativa para o produtor. O produtor do outro lado reclamou. Até porque o Plano Safra talvez não agregue valor de forma prática para todos, né, Hernando? Nós temos isso também. O problema do Plano Safra é que ele traz coisas boas, vamos dizer assim, traz uma taxa boa, tem o dinheiro para fazer, mas nem todos têm acesso, né? E aí tem vários entraves, né? Que é a própria situação legal do tomador, do pecuarista, do agricultor, porque ele já vem de um problema ali, tem nome, com problema no nome, né? Tá nos órgãos de proteção ao crédito, tem o Sistema Financeiro Nacional que monitora, né? Então, se ele é um devedor com prejuízo ao sistema financeiro, já trava. Aí tem a parte legal, que é a parte ambiental, tem a parte legal documental do próprio
negócio da fazenda, ou do sítio, ou da pequena propriedade, que as exigências são muito grandes hoje, ambientais. Então, tudo isso aí dá uma travada. De um lado, uma burocracia talvez excessiva em relação a algumas questões que esbarram, como você até mencionou, em dívidas anteriores, em situações de legalidade de terra. Por outro lado, a gente tem um delay nas aprovações também. O sistema ele é um pouco demorado, não é não? Como é que você sente e observa isso? Ele é demorado por conta da burocracia até, né? Hoje, quando você vai aprovar um crédito rural, demora de 30 dias a 40 dias para você conseguir, até que você consegue, porque tem o que na verdade eu acho que acontece, que acontece é assim, o governo passa, nesse quesito, o governo passa a fiscalização ambiental para as instituições financeiras, entendeu? Então a gente tem a obrigação de verificar se a pessoa enquadra dentro das leis ambientais para poder conceder o crédito. Então a gente acaba sendo fiscalizador. Um dos últimos debates, inclusive, que foi a Acricorte, que é uma grande reunião, um grande congresso de pecuaristas, mas que reúne pecuaristas, lavoureiros, por conta até da integração que a gente vive hoje aqui no Mato Grosso. Foi discutido exatamente isso, os entraves que o produtor vive diante de algumas questões ambientais, por exemplo. Acho que não que seja a maior, mas é uma das principais, quando a gente fala também que nós somos celeiro do mundo. Nós somos, é um fato, e que somos uma grande potência, mas em contrapartida o mundo está olhando para a gente. Sim, sem dúvida. E aí isso gera essa situação e esse confronto o tempo todo, né? Você não acha que o governo, que as legislações, aproveitando assim a sua participação, porque claro, o Hernando está dos dois lados da moeda. Por isso quando eu falo que nós, né, que temos dificuldade de temos obrigação fiscal, eu estou falando pensando na moeda, no lado que eu estou do outro lado também, na parte de bancária, vamos dizer assim. Né? Mas você não acredita que governo poderia criar facilitações no sentido de melhorar a vida do produtor, porque ele tem que produzir. O produtor tem que produzir. Seja qual for a matéria-prima dele, ele tem que produzir, porque senão ele não tem a sustentabilidade desse negócio, né? Fica inviável. E como é que nós estamos nesse sentido? Pois eu acho assim que tem jeito eu acho que tem jeito de melhorar um pouquinho. É claro que a gente também não pode negar que tem muito mal intencionado, né? Então por isso se cria tantas travas, porque se todo mundo fizesse direito não teria tantas travas, né? Então acaba o governo impondo algumas obrigações e algumas travas justamente para barrar um pouco desses mal intencionados, vamos dizer assim. E a gente sabe que existe, né? Não tem outro jeito. É claro, eu vivo isso aí, né, assim, até... E quando eu digo facilitações, não estou dizendo assim, vamos passar por baixo do pano. Não é sobre isso. É de forma legal resolver as questões pendentes. Então, eu acho assim que a morosidade do governo em desenvolver sistemas e processos mais ágeis, né? Então é tudo mais demorado. Você tira ainda, por exemplo, o pecuarista, o INDEA, hoje, tecnologia está aí, né? Hoje é que a gente tira um GTA em casa. Antes você tinha que estar lá, presencial. Né? Quando que o produtor sai lá do sítio para vir, não sei se você lembra, mas ainda vivia cheio na hora de comunicar vacina, aquela... Com a pandemia, isso aí obrigou a que se fizesse. Acabou o governo fazendo e o sistema está caminhando, né? E assim, outros sistemas, né? O acesso ao sistema para você verificar sua área é muito complicado. Então, se tivesse um processo mais ágil, né, na tecnologia por parte do governo, ajudaria muito. Isso já ajudaria. É claro que a gente não fala assim, exige isso, exige aquilo. Algumas coisas eu acho que é meio burocráticas, pode ser. Sim. Mas a exigência, ela passa justamente por uma situação de ter pessoas oportunistas que acaba os outros pagando também pelos aqueles atos mal intencionados. Com certeza. Bom, e diante de tudo que nós estamos falando, a gente passeou um pouquinho aí do Plano Safra, mas vamos voltar nele, porque a gente ainda tem um bocadinho para falar. É extenso, né, quando a gente fala em Plano Safra. Mas é uma situação que, por um lado, permite, né, esse fôlego,
vamos dizer assim, para o produtor, para recursos, e ao mesmo tempo, como nós já falamos, nem todo mundo consegue o acesso ao benefício do Plano Safra. Quem pode? Eu acho que todos podem, né? Desde que esteja regular. Todos podem, né? E o governo também, se perguntar para ele, fala, todo mundo pode, desde que esteja regular, né? Tá aí para todo mundo usar. Mas realmente tem alguns casos que é complicado. Começando pelo ambiental, né? Que tem muitas regiões hoje, onde, por exemplo, Vale do Araguaia, que tem um potencial de produção imenso, né? E ali tem muitos problemas ambientais que trava justamente esse financiamento da agricultura. As pessoas às vezes buscam o acesso ao crédito e não conseguem por conta desses entraves ambientais. Okay. Então, por um lado, o governo libera um plano safra, põe o dinheiro, fala que o recurso faz a propaganda. Mas por outro lado trava em outras questões. E aí é onde que eu acho que o grande talvez tenha um pouco mais acesso e o pequeno sofre um pouquinho mais. E olha que curioso, né? Quando a gente fala em pequeno, sofre um pouco mais. Hoje a gente pode afirmar que a base do plano econômico desse atual governo é a agricultura familiar. É o pequeno produtor. Neste sentido, o pequeno produtor muitas vezes não atende à demanda necessária do que o país precisa em termos de consumo. E aí a gente cria um desnível muito grande quando a gente fala em economia, porque a gente precisa, de um lado, dessa sustentabilidade de produção, que muitas vezes o pequeno produtor não consegue, né? E, por sua vez, a gente não consegue atender o grande produtor, que precisa dessa segurança para poder trabalhar. Então, a gente naturalmente tem aí um governo que se diz atuante, mas talvez não esteja adequado com a realidade do agronegócio brasileiro? Eu acho. Assim, você quer ver? Vamos dar um exemplo aqui pertinho da gente, aqui no caso de pecuária, né? Pecuária, assim, ali na região de Boa Vista, aqui pertinho, tem ali uma grande produção de peixes, piscicultura. Que é muito bacana, Eu sou um piscicultor, eu tenho piscicultura, né? É muito legal. Eu tenho piscicultura, que é muito legal. Agora, é legal. Só ali você vê os entraves que são. E aí aqui a gente tem que fazer jus ao prefeito, ao nosso prefeito, não ia falar por ali, mas ele fez um frigorífico ali. Então é um frigorífico comunitário. E eu vendo peixe lá para uma pessoa que usa o frigorífico para abater os peixes. Mas eu estava conversando e eu fiquei observando e falei, não, mas para quem é que vai? Eu fiquei ali questionando. Para chegar na sua mesa o peixe que eu produzi, por exemplo, que ele foi lá e pegou... Que está aqui do lado. Que está aqui do lado. Passa por 3. Ele que vai lá pegar, ele que abate. Aí ele passa para outro. Que ele passa o volume. Ele vende lá 10 mil quilos para uma determinada pessoa. Essa pessoa passa... na verdade passa por 4, porque o produtor, o cara que vai lá, pega e abate, aí o cara que compra isso aqui em volume grande, esse cara vende para o varejista, que aí é que vai vender para o cliente, consumidor final. Para o consumidor final. Então, olha para você ver, né? Então, o produtor, além de ter a dificuldade de acesso ao crédito para chegar a isso pelo processo ambiental, fica caro. Primeiro, ele tem que ter a ortoga da água, ele tem que fazer a licença de tanque para fazer tanque, para furar, né, fazer os tanques. Aí ele tem que ter a APF, que é a licença, que é a autorização para funcionamento da atividade. Dificultou o processo todo. Então, para ele, para o pequeno, o cara que tem lá 2, 3 tanques, produz aí 5 mil, 4 mil peixes, né, por ano, que ele vive, porque ele trabalha. Além dele ter toda essa dificuldade e de chegar a poder produzir, aí ele ainda fica subjugado a mais 3 para frente dele para pôr o produto dele lá na mesa. Sabe que esses dias eu vi uma campanha publicitária que foi muito interessante, que era exatamente isso. Você colocar no rótulo dos alimentos, seja carne, seja peixe, o que for, exatamente todo o caminho
de impostos e de tributos que essa mercadoria passa para chegar na mesa do consumidor. Então, assim, eu achei fantástico isso. E não é... Porque às vezes você fala assim, o produtor está ficando milionário. E não é fábrica, né, que você põe aqui na máquina. Hoje, amanhã, ela está no mercado. Você demora 1 ano para produzir 2 quilos de peixe, um ano para produzir 1,5 quilo de peixe. Tem um ciclo, né? Tem um ciclo, né? E aí ele ainda tem esse sofrimento, porque ele tem que vender com preço muito menor, porque os outros todos vão ganhar lá na frente. Ele tem que vender com preço menor, porque ele não consegue fazer essa cadeia toda, pegar, bater, vender no varejo. E muitas vezes fica aqui o destaque, né? Que o agroprodutor, o agropecuarista, ele lida com algumas questões que são variáveis, como a questão climática. A produção dele está em céu aberto. Justamente. Então não dá para você calcular exatamente tudo desde o nascimento dessa matéria-prima. A gente tem aí realmente Mas eu gostei demais. Muita coisa interfere nesse período de produção. Sim. Muita coisa, né? Não só clima, a insegurança jurídica que existe, né? A gente tem que lidar com isso hoje. Não tem segurança jurídica. A questão econômica, né? Política econômica, né? do país. Tudo isso aí são coisas que interferem nessa produção. Com certeza. Não tem jeito. Bom, e voltando um pouquinho os olhos para o produtor, justamente nesse cenário de inseguranças e instabilidades que a gente vive, o produtor tem que tomar decisões, tem que estar pautado em algumas estratégias aí para decidir. Até porque os produtores são resilientes, né? Eles não desistem nunca. Não desistem nunca. Acho que essa palavra com certeza vem sendo o carro-chefe na vida de todo produtor, que é a resiliência. Fantástico. E aí, assim, nesse sentido, o produtor fica lá, de cabelo em pé. Qual o caminho? Qual decisão? Se vou pegar um crédito, que tipo de crédito pego? E eu acho que você vive isso no seu dia a dia ali à frente da presidência da cooperativa, que é exatamente como eu oriento esse produtor, né? Porque não é fácil. E aí, vendo o trator agora, faço a aquisição do trator, do maquinário, espero, faço crédito, compro o maquinário, não, compro insumo agora, deixo para depois. E aí, travo na bolsa. Sim, muda rápido, né? Demais. Muda rápido, porque você vê, na pandemia a gente não tinha trator para vender. Você esperava 6 meses para poder pegar um trator. Isso aí. Né? Aconteceu comigo, esperei 6 meses para comprar um trator para ele chegar. E hoje tem oferta aí. Tem, né? Então, sobrando. Aqueles que compraram o trator lá, hoje se for vender já não pega o dinheiro mais. Ou não. Então, quer dizer, tudo isso são mudanças que acontecem assim, de curto espaço de tempo. Dia a dia, né? O produtor, eu falo assim, eu sempre falo isso, uma vez eu dei uma entrevista para o Globo Rural, lá na fazenda, e falei assim, nós temos que reinventar todo dia. Todo dia levanta e reinventa o seu negócio, porque todo dia é diferente. E, embora acho que uma das questões que muitos produtores têm entendido tenho e vou estar respaldado por boas consultorias. Você indica também isso? Você usa consultoria? Eu acho que é importantíssimo a consultoria. E é importante ter o técnico. O que acontece também, nesse caso aí, são aventureiros, né? Pessoas que nunca teve... Por exemplo, quando a soja deu pico, mas já apareceu um monte de produtor de soja e até na área financeira que a gente vê e fala, mas não tem experiência nenhuma, como que empresta? Né? Como que acredita? Então falta às vezes, então tem isso também. E aí muitos que entram sem essa consultoria, não buscam um profissional. Você vê, a pessoa desde do começo do plantio, né? Tem que fazer análise de solo, tem que ter um agrônomo para olhar, para ver o que ele gasta de adubo, o que ele vai gastar de correção desse solo, de calcário. E às vezes as pessoas, alguns produtores jogam assim no rumo, no achismo. Aí é onde também que acontece de dar errado as coisas. Então é preciso sim ter consultoria. Bom, é um fato, a gente vem falando sobre isso, mas não... o agronegócio não permite mais aventureiros? Não. Você acredita nisso? Eu acredito. O agronegócio, porque muito tempo ficou como? Não profissionalizava da porteira para dentro.
profissionalizado da porteira para fora, da porteira para dentro, não. Então hoje está mudando isso. Se não se profissionalizar da porteira para dentro, se não aplicar, não trabalhar com tecnologia, se não trabalhar com as técnicas recomendadas, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Até para você usar produto, você precisa do consultor. Você tem qual o produto correto para me utilizar? Qual o produto que eu vou ter mais economia e que vai me fazer efeito? Maior rentabilidade ou produtividade. Ou produtividade. Então, tem que profissionalizar, senão está de fora. E são questões, como você disse, que vão sendo decididas, mas acima de tudo, são questões que são a longo prazo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, até porque os ciclos, independente do que seja, a gente tem aí um leque dentro do agro, mas seja leite, seja pecuária, seja suíno, o que for, tem ciclo. Eu falo assim, ó, tinha um professor, um agrônomo, ele falava assim, trabalhei com um veterinário também que sempre falava assim, olha, a gente não está aqui para fazer experiência, nós estamos para usar, porque os caras já fizeram a experiência lá. Né? A Embrapa já fez, a Ciagro também já fez, já pesquisou. Cara, nós estamos aqui para usar o certo. Não tem que ficar fazendo experiência, mas não, vou experimentar. Não tem que experimentar, vamos usar o certo. Então vamos pegar o consultor e fazer o certo. Porque essa demora que você está falando foi anos pesquisando. Para chegar num determinado produto, você fala assim, não, eu vou descartar isso aqui, vou fazer do meu... Não. Pesquisou aquilo. Essa história da gente vai fazer desse jeitinho porque deu certo no vizinho. Justamente, então não tem essa história acabou. Isso aí, quem seguir por esse caminho aí está fadado a se perder pelo caminho. Ou no mínimo ao erro, né? No mínimo erro. Dentro da economia, quando a gente fala em finanças, essa leitura também serve você buscar pessoas. Hoje as cooperativas, os bancos disponibilizam essas pessoas para que você possa ter uma orientação, porque nem todo mundo é especialista em negócios. Justamente. E a maioria, e os produtores, ele está preocupado com a produção. Né? Quando parte para o lado financeiro, se ele não tiver uma assessoria, se ele não tiver um consultor para ele estar se baseando, é hora de vender, melhor vender aqui, ou vender antecipado, ou venda futura, ou esperar, ele precisa ter, porque o mercado futuro e as pessoas que leem, que está na estatística aqui, eles tem uma noção de como vai estar daqui 6 meses, 4 meses, 5 meses. Uma pessoa que vive ali num aquário, só olhando o mercado. Só aquilo ali, cara. Então ele tem uma chance a mais do que a gente, justamente, né? Então eu acho que isso é importante. E assim, eu acho que todo gerente de instituição financeira, não só das cooperativas, mas dos bancos também, tem que ter esse lado orientativo. Né? Isso é bacana. Eu falo sempre que não é só vender o crédito. Você tem que vender o crédito seguro. E tem que ser seguro para as duas partes. O crédito é um produto, né? É um produto, justamente. Você tem que dar assistência. Então, que eu falo, por exemplo, o crédito rural, vamos dizer, é um dinheiro barato? Sim, é um dinheiro barato, né? Ainda, apesar de estar minguando isso aí e estar aumentando, já teve melhores também, já teve anos melhores. Mas assim, ele tem que ser bem aplicado, né? Porque você vai pagar de todo jeito. Hoje as taxas em termos de créditos rurais, elas estão aí em torno de quanto? Então, ela está variando aí. Se a gente tirar o Pronaf, né? Passando aí para o Pronamp e para os demais aí, tem taxa no BNDES até 16%, 17% BNDES. Começando com 8% até 16%, 17%. Okay. Você considera uma taxa boa de mercado? Eu considero uma taxa boa de mercado. Por exemplo, uma taxa maior a longo prazo, né, para fluxo, né, para você fazer giro rápido, é taxa alta, tem que ser taxas mais baixas. Né? Quanto compensa um crédito mais longo para pagamentos mais longos? Eu considero que você, hoje, né, com a Selic que nós temos, eu considero que até 16%, 17% são taxas boas para investimento. Ok. Mais longo. Investimento. Investimento. Nada de acerto de dívida. Que daí talvez não seja uma boa estratégia. Não seja uma boa estratégia, justamente. Por isso aqui é analisado, né? Cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu sempre oriento, cara, você está devendo, você tem o que vender para pagar? Tenho. Não vai
dar problema para você. Não, então venda e pague. E pega outro para você reinvestir. Porque é mais fácil, você não, porque não vira uma bola de neve. E o cara, eu fico assim, tem hora que eu olho assim, às vezes eu vejo advogados fazendo propaganda de RJ, porque tem pecuarista fazendo Aliás, RJ. tem muita gente em RJ. Tem, Nós não vamos aqui citar nome de empresa, não é o caso, não é para isso. Mas tem pecuarista entrando em RJ. E entra errado, porque assim, a RJ ela não é a solução. Grandes nomes RJ. RJ. Ela não é a solução. Não para a pecuária, para a agricultura. Eu acho que não é a solução o RJ. Porque trava o produtor. No sistema financeiro, trava. A RJ não mexe. Trava. Enquanto ele está no RJ. Pois é, enquanto ele está na RJ, trava. Ele tem que cumprir a RJ, ele não tem acesso à banca, ele não tem acesso a crédito. Então, trava. Eu acho que não é uma boa. Eu acho que o negociar com o credor, com os bancos ou com a instituição financeira que ele tem relacionamento é muito mais vantagem. É muito mais vantagem. Na contrapartida, E elas estão renegociando. Estão renegociando. Então? Porque assim, ó, você vende pão. Conta né? pra gente. Tá tendo renegociação, Tá tendo renegociação. Olha bem. A gente, é o que eu já falei, nós estamos aqui num bom tom. Claro que nós não vamos aqui falar chorando, porque se falar assim, vamos sentar e vamos chorar, mas não é isso. Nós estamos aqui para encontrar soluções, para tentar trocar ideia. O segmento da instituição financeira, qual é o estoque dela? Dinheiro. Ela tem que vender dinheiro. Então, o cara fala assim, não, vou executar o cara e ele está com a garantia aqui da casa, da fazenda, vou tomar. Não, instituição financeira não vende casa, não vende apartamento, ele não tem imobiliária. Instituição financeira vende dinheiro. Então é muito mais fácil a pessoa negociar com a instituição financeira do que entrar no RJ ou ter que ser executado seu bem, ou fazer penhora do bem. Vai lá, negocia, ó, o bem continua em garantia, vocês me parcelam aí mais tempo. É muito mais fácil e muito mais vantajoso para o produtor. Muito mais vantajoso. E negocia, porque a instituição ela tem que vender o dinheiro, ela continua vendendo ele ali, renegociando. Continua vendendo. Ela vai continuar. Vai continuar vendendo e até em mais prazo, né? Vai continuar vendendo dinheiro. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que a negociação e a renegociação, a repactuação de dívida, ela é mais vantajosa do que qualquer RJ ou qualquer briga judicial. Muito bom. A gente está falando um pouquinho aí sobre a questão de crédito rural e não falamos ainda sobre seguro, que são situações diferentes, mas que são situações também bastante utilizadas como recurso, né, de intempéries, que tem acontecido muito. Os imprevistos. Como é que você avalia o seguro? Quando ele é recomendado? Eu acho que o seguro é recomendado sempre, né? Não porque a sua instituição inventa seguro também, mas porque o seguro ele é fundamental. Eu acho que para tudo, desde um carro, porque cada investimento, cada pessoa tem o seu investimento. Por exemplo, uma pessoa compra um carro novo aí de 60, 80 mil reais, uma assalariada é muito dinheiro para ele. Muito dinheiro, né? Então, a perca total de um carro desse sem seguro é bastante significativo. Ele demora a recuperar. A mesma coisa é o produtor. Quanto dinheiro não investiu para plantar aí 1.000, 2.000, 5.000 hectares? Então, cara, tem que fazer o seguro. O seguro é fundamental. Às vezes tem um seguro de vida que chama prestamista, né, que as pessoas não gostam muito de fazer. Fala, cara, faz. Porque você deu um trabalho danado para conseguir as coisas. Aí você pega um dinheiro para investir. Você investe, você não tem um seguro. Tudo bem, né? Se a pessoa vem a óbito, morreu, mas aí vai ficar aquela dívida para filho, para esposa. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Então faz seguro. Eu acho assim, o seguro é aquilo que você não quer usar, quer pagar e não quer usar. Tem que ser assim, pensar desse jeito. É como plano de saúde, seguro, mesma lógica. Mesma né? lógica. Então, uma perca de uma lavoura, nós tivemos um caso esses dias de um produtor, um produtor que é associado nosso lá, né, voltando perdeu a produção de soja porque não colheu lá 20, 25 sacos por hectare. Aproveitou a safrinha, né, de milho, plantou dentro da janela e aí, antes de começar a colher, pegou fogo na lavoura, queimou tudo.
Perdeu 2 vezes. E é uma época importante que a gente está entrando agora, principalmente aqui para o cenário mato-grossense. Justamente, estão colhendo ainda. É uma época extremamente perigosa. Então é necessário. Até porque você está... O seguro tem menos burocracia? Menos burocracia. Quanto tempo normalmente, a partir do momento a partir do momento que você faz, já vem junto o seguro. Já é validado. Já é validado ali, entendeu? Ok, que é importante. E o seguro hoje, proporcionalmente, ele se equipara de que forma aí no valor do produto? Por exemplo, uma lavoura... Aí tem a avaliação, Como né? que é essa avaliação normalmente? Aí o esse produtor... custo, para a gente entender. Não, porque, por exemplo, você faz um seguro... É igual você fazer seguro da fazenda toda, né? Vamos dizer assim. Você faz seguro lá, vou lá, faço seguro... Você vai fazer seguro por item, né? Tipo por uma item. televisão, um microfone, uma mesa, é isso. Mesma coisa... Não, mas tem o seguro geral, né? Que é o seguro... Né? Você que faz não precisa dessa identificação. Não precisa dessa identificação. Você faz, por exemplo, da fazenda... aí dá uma ventania lá, derruba a sede e tal, então não tem identificação. Aí é a avaliação que tem pelo valor. E tem um percentual em cima daquele valor para cobrir determinadas avariações. Ok, muito bem. Bom, dentro desse cenário todo que nós estamos conversando... eu até queria que você mencionasse aqui se a gente está pulando algum assunto, está ficando para trás, porque olha, falar de economia e finanças no dia a dia e no Brasil é assunto delicado. É delicado, é melindroso, né? Porque o que a gente fala hoje aqui, amanhã pode não ser mais. É bem por aí. O que a gente fala aqui amanhã, justamente, muda tudo, né? Vem aí aquele plantãozinho, muda todo o cenário. O que é importante, que eu acho que o produtor tem que ficar atento, é justamente a questão legal das coisas, né? A questão legal da propriedade, a questão legal do produtor enquanto proprietário, a documentação ambiental. Isso é importante, né? Nós temos e não é assim, é caro, fica caro porque você depende de técnico, você depende de pessoas habilitadas para emitir essa documentação, para fazer levantamento, mas é importante. Eu acho que todos os produtores, a gente visita, faz algumas visitações em grupos de produtores, né? E a maioria não tem o APF, não tem o CAR ainda, não fez o CAR GPS. Teve mudança agora recente. Teve mudança também, recente. Né? Esse mês, acho que começou dia 1º a mudança, bem recente, né? Eliminou uma exigência, mas veio para o CAR para você ter que fazer todo ano ali, renovar. Enfim, são as alterações que vão se atualizando também. E outra coisa, muitas vezes o produtor deixa para a última hora. E o serviço público é moroso. Isso não sai de repente. Não é aquilo que você entra hoje e amanhã já está na mão. Não tem jeito. Nesse sentido, às vezes, anos. Né? Anos, às vezes vai. Você tem, por exemplo, questão ambiental mesmo. É morosa. Para você fazer uma outorga d'água, para você. E hoje a outorga d'água, ela está assim, Pantanal, por exemplo. Se o cara não tiver outorga d'água, ele não faz financiamento. Não barra. Nossa, tudo está entrelaçado. Tudo está entrelaçado. Tudo no ambiental, tudo às vezes no ambiental. Vou deixar para lá, depois você vai precisar de um financiamento, de um crédito rural, é um dos checklists e você vai ser barrado. Coisinhas pequenas, entendeu? O pequeno produtor tem que saber. Por exemplo, tudo é difícil para o pequeno produtor. Ele precisa comprar um produto inseticida, herbicida, essas coisas, ele não compra se ele não tiver legal. Se ele compra e ele usa... Se ele não entrega o vasilhame, devolve lá no lugar que tem que entregar, depois trava ele também na inscrição. Você acha que pequeno... Quer dizer, tudo pega. Então, se ele levar as coisas, né, profissionalmente, assim, não, eu vou fazer tudo certinho como empresa. Apesar que a gente fala empresa, Hernando, no sentido de que estamos qualificando ou profissionalizando o agro. Mas eu acho que é um pouquinho além. Não é porque é uma empresa, porque tem empresa bagunçada também, né? Tem. Que a gente generaliza um pouquinho aí para dar voz ao profissionalismo, mas é de uma forma, como você falou, é tudo preto no branco, né? Como se dizia antigamente. Mas assim, ó, eu acho igual a Seu Agro, são empresas idôneas. E, por exemplo, você compra um produto
né, da empresa, a própria empresa já te orienta como você deve usar o produto. Ou já vai pedir alguns documentos para você. Já vai pedir alguns documentos para vender, ela te orienta, faz um cadastro ali. Então, tudo isso aí são facilidades que às vezes... Nós tivemos agora no assentamento para falar sobre o Plano Safra até. E aí estava lá o Senar, Sindicato Rural, tal. São grandes braços. São grandes braços e tem um leque de orientações no Senar, no Sindicato Rural. E o produtor às vezes deixa de procurar. É fato. Deixa de procurar, né? Principalmente o mais humilde, o menor, o pequeno. Às vezes ele nem sabe que tem aquilo, porque a divulgação antigamente também é falha, não era necessário. Não era necessário. Aí é onde que, né, a gente escuta um dia, pô, mas não tinha isso, agora tem isso, agora não tinha isso. Mas é aquilo que eu falei, né? É necessário. Atualizar é necessário. Atualizar é necessário. Né? Reciclar é necessário. Ressignificar é necessário. Ressignificar é necessário. E reinventar é necessário. Não e tem recomeçar jeito. É necessário. Necessário, não tem como. E todo dia é um recomeço, né? Eu acho assim. Todo dia você recomeça, todo dia as coisas mudam. Hoje, antes demorava aí 10 anos, né? Depois passa 5 anos, depois 2 anos, 1 ano. Hoje muda, você dormiu, amanhã já é. Já. É muito rápido. Tudo. É muito rápido. E o agro, ele é extremamente dinâmico, né? Muito. Porque ele é conectado. Conectado. Então... E as pesquisas no agro são assim, não param, né? Então hoje é um produto, amanhã é outro. Eu vejo assim, às vezes a gente convive no meio dos trabalhadores, né? Fala assim, aí tem uma praga tal, assim, o cara fala assim, será que não já inventaram um negócio para... Então, quer dizer, eles já sabem que trem, né? Todo dia está saindo coisa nova, todo dia tem produto novo nas prateleiras, então, por isso é que eu acho que é importante a assessoria, é importante a consultoria. É isso aí. Porque os caras são, né, estão todo dia especialistas né? E se atualiza todo dia para aquilo, né? Falou, cada macaco no seu galho. É isso aí. Sim. E a gente tem vivido uma época em que tanto lavoura quanto pecuária nós temos escutado muito assim, o simples bem feito, o famoso arroz com feijão. Para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu nem sei quanto tempo nós temos, mas fazer o certo, né? Voltando aí, é fazer o certo. Fazer o certo. Fazer o certo vai dar certo. Então, é um fato. Às vezes não precisa ideias tão mirabolantes, mas justamente. É você fazer o certo, famoso arroz com feijão. Nesse sentido, qual é a sua expectativa para a safra 2024-2025? Eu sou otimista, né? Eu acho que o que a gente tinha que passar, passou. Né? Então, amém. Amém. Então vamos trabalhar e vamos ser otimista, né? Colocar a mão pro céu, se apegar com a fé, né? Porque o trabalho é a fé que leva a gente para frente, porque o produtor tem fé. Tem fé, tem persistência, é resiliente, e isso é que vale, eu acho, essa fé, essa vontade, eu acho que muda até o clima. Mas é isso. Hoje eu estava vendo uma mensagem que dizia que nem só os muito otimistas, porque muitas vezes eles se cegam, nem só os pessimistas, porque muitas vezes eles já desistem por si só, não precisa mais de ninguém para empurrar a ladeira abaixo, mas vamos ser realistas e esperançosos. O produtor é aquele que planta hoje falando assim, amanhã vai chover, vou plantar hoje. Ele acredita, né? Amanhã vai chover, eu vou plantar hoje. Fica em cima do maquinário esperando. Justamente, fica em cima do maquinário esperando. Muito bom. E no sentido financeiro, você acredita, com todas essas nuances que nós estamos vivendo aí, e não tem como não falar do cenário político, tanto nacional quanto internacional, como é que ficam as questões ligadas aos créditos? Não, os créditos eles estão saindo normalmente, né? Tá fluindo. E assim, é claro que o produtor está um pouco mais receoso, né? Às vezes está plantando... Eu acho assim, a safra pode minguar para o ano? Talvez. Né? A gente ainda não tem aí uma previsão, né, de área plantada e tal. Até porque muitos que... Eu conheço gente que começou no ano passado e nós tivemos isso lá em 2008, acho que 2007, teve muita gente que entrou e teve um momento ruim de safra naquele ano e acabaram tendo problemas, né,
financeiros e não voltaram mais. Então, aqueles que entraram na safra 2023, 2024, provavelmente teve problema, não vai voltar. Não vai querer arriscar de novo. Né? Então, pode ser que tenha... Mas acho que é poucos, é pequenos casos. Aquele produtor... E temos também o contrário. Tem produtor muito sólidos, né? Que aguenta uma safra como aconteceu agora, aguenta tranquilo e passa com ela. Né? Então, porque... a safra desse ano, ela foi assim, teve região que choveu bem, que colheu bem, né? Às vezes tinha uma fazenda do lado da outra que uma colheu bem, a outra não colheu. Lá pro Vale a gente andou para lá, teve muitos casos assim. Lá em Água Boa eu conversei com o presidente do sindicato rural lá, que é até daqui de Rondonópolis, né? O Geraldo Delay. Ele falou, né? Eu colhi bem, mas meu vizinho do lado não colheu, não choveu na terra dele. Então teve muitas essas diferenças de clima assim, bem pertinho. Agora, eu acho que ainda a maioria dos produtores tem aqueles que são sólidos, que não teve problema com a safra. Teve problema, mas tem uma solidez, né? Tem uma reserva e tal, tem um equipamento já pronto, não precisa investir mais em equipamento. Então, esse aí não vai ter problema no plantio, próximo plantio, não. Já está comprando insumos, já estão se preparando para plantar. No mercado. Já está mexendo. Muito bem. Hernando, gostaria de fazer alguma observação para a gente finalizar? Não, só agradecer, né, e dizer, parabenizar aí pelo trabalho de vocês, que é um trabalho que leva informação, por menos que a gente conheça, a gente sempre traz alguma coisa, né, e para quem está assistindo, sempre aproveita alguma coisa. Então... É válido essas... E é importante, porque hoje o agro tão... Assim, eu falo assim que as pessoas deviam ter mais conhecimentos do agro, né? Porque às vezes a população, não vou generalizar, mas muitos criminalizam o agro, vamos pôr assim. Com certeza. Entendeu? Criminaliza o produtor, acha que o produtor é o bicho-papão, e não é. O produtor é consciente das leis ambientais, o produtor é consciente. Eu não vejo assim, quem mais preserva é o produtor. Também, quem mais preserva é o produtor. Eu falo assim porque às vezes você vai numa fazenda e você entra, você acha tudo limpinho, não tem um saquinho, não tem um negócio ali. Cada vez mais essa é uma observação muito clara. Esse respeito cada vez mais, com o ambiente, esse respeito com o ambiente, essa troca, o respeito com os animais. O produtor é muito respeitoso com a natureza, muito respeitoso. Então, vamos dar crédito a eles. Amém. Muito obrigada, viu? Super aprendi com você hoje aqui. Já fica o convite para você retornar, para a gente conversar sobre outros assuntos. Enfim, aqui o Pode Aplicar está à disposição. Obrigado. Sempre que quiserem convidar, estarei à disposição. Muito bom. Olha, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até esse momento. Convido você para ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Como disse no início do nosso papo, nós temos aí vários canais, né? Plataformas à disposição para você nos acompanhar. Vamos aproveitar e mandar um beijo também para Edilene. Não me esqueci. Não esqueci. Patroa. Nem para Nayara, para todo mundo da família, que é uma família linda. Obrigada mesmo, viu, pela presença hoje aqui. Tivemos Hernando Cabral Machado, que está à frente da presidência do Cicobi e é também agropecuarista. Fica com a gente, esse é o Pode Aplicar e a gente se vê. Até mais.